sobreviveu a uma queda de 18 metros, a uma explosão de granada e à escuridão total. Enquanto o sangue escorria, ela não gritou. Começou a cantar. O que os soldados soviéticos ouviram vindo do fundo daquele poço assombrou a Rússia por décadas. Hoje o Stef Flix abre o arquivo da Grã-Duquesa, que o Estado matou como criminosa e resgatou como santa. Se você quer entender como a beleza escandalosa da neta da Rainha Vitória terminou em um massacre no Urais, fica comigo. Elizaveta Fedorovna nasceu em 1864 como Elizabeth Alexandra Louis Alice de Hesse-Reno, alemã, filha do Grão-Duque Luís IV de Hesse, neta da Rainha Vitória da Inglaterra pelo lado da mãe, e irmã mais velha de uma menina chamada Alix, que você conhece como a última imperatriz Alexandra Romanov. A família era protestante culta, relativamente modesta para os padrões da nobreza europeia da época e foi marcada por uma tragédia quando ela, como ela gostava de ser chamada, tinha 8 anos. A mãe morreu depois de um acidente doméstico. A princesa Alice escorregou no gelo, pegou difteria, que é uma infecção grave que ataca a garganta, cuidando das crianças doentes, e morreu em dezembro de 1878. A ela cresceu bonita de um jeito que na época chamavam de escandaloso, porque a beleza dela era o tipo que parava corredor de palácio e fazia os homens tropeçarem nas palavras. E como toda a nobreza europeia funcionava como um mercado matrimonial sofisticado, onde as mães escreviam cartas umas para as outras, avaliando candidatos como se fossem currículos, ela naturalmente virou alvo. O pretendente que ganhou, se é que a gente pode usar essa palavra, foi o Sérgio Alexandrovski Romanov, grão-duque da Rússia, irmão do czar Alexandre III. Ele tinha 20 anos quando se casou em 1884, ela 26. O Sérgio era inteligente, culto, conservador, de um jeito que hoje a gente chamaria de autoritário, profundamente religioso e tinha uma relação com a esposa que na época descreviam como afetuosa, mas os historiadores modernos interpretam de outras formas. Há um debate sério sobre se o casamento foi consumado, porque eles não tiveram filhos, e tem cartas e memórias que levantam a questão de que o Sérgio podia não gostar da fruta. Enfim, o que realmente está documentado sem controvérsia é que os dois eram emocionalmente próximos. A ela era leal ao seu marido de forma intensa, tanto que quando ele foi morto, ela foi buscar os pedaços do corpo dele com as próprias mãos na neve. Um detalhe, ela se converteu à Igreja Ortodoxa Russa. Não era obrigatório para esposas de grão-duques. A irmã dela, Alix, que veio para a Rússia como czarina, teve que se converter porque casamento com o czar exigia. A ela não precisava se converter, ela se converteu porque quis, estudou, rezou, leu e em 1891 foi recebida formalmente na Igreja Ortodoxa Russa como Elizaveta Fedorovna, nome russo, fé russa, identidade nova. A família da Alemanha ficou chocada, mas ela ficou em paz. E olha só, ela não virou russa por obrigação, virou porque achou que era onde ela deveria estar. E o Estado russo matou ela por isso 30 anos depois. Ironia não é uma palavra suficiente. O casamento dela com Sérgio durou 21 anos. Em fevereiro de 1905, um revolucionário chamado Ivan Kayev jogou uma bomba na carruagem do Sérgio em frente ao Kremlin. A explosão foi tão violenta que partes do corpo foram encontradas espalhadas pela neve a metros de distância. Ela ouviu a explosão de dentro do palácio, correu até a rua e começou a catar os caquinhos do marido com as próprias mãos e colocando os pedaços num manto. Ela estava de joelho na neve, de branco e recolhendo. 2 dias depois, ela foi visitar o revolucionário na prisão, disse que o perdoava e tentou convencê-lo a se arrepender, para que a alma dele pudesse ser salva. Ele recusou, ela saiu. Então ela fez algo que ninguém na sua posição deveria fazer, ou podia fazer, ou queria fazer. Chegou no cunhado, czar Nicolau II, o marido da irmã, para pedir para que o revolucionário não tivesse uma pena de morte. O pedido foi negado e ele foi executado. Depois do assassinato do Sérgio, ela distribuiu as joias, doou os bens e começou a planejar uma vida completamente diferente.
Não foi para a Alemanha, nem para Londres com os parentes da Vitória. Ficou em Moscou e fundou o convento das Irmãs da Misericórdia de Marta e Maria, uma ordem religiosa que combinava a vida contemplativa com trabalho prático. As irmãs viviam em oração, mas também cuidavam de doentes, pobres e pessoas em situação de rua nos bairros mais miseráveis de Moscou. Ela projetou os edifícios, organizou as finanças, recrutou irmãs, estabeleceu os protocolos médicos e se tornou a superiora da ordem. Ela não era freira no sentido de clausura total, era administradora, enfermeira, coordenadora e líder espiritual ao mesmo tempo. O convento cresceu, as irmãs eram treinadas em primeiros socorros e cuidados básicos de saúde, o que em 1909 era uma combinação bastante comum para uma ordem religiosa. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, em 1914, as irmãs da Ela estavam cuidando dos feridos de guerra, enquanto a aristocracia russa se debatia em salões se a guerra ia durar 6 meses ou 6 semanas. Ela organizava curativos, suprimentos e, enquanto isso, o Império Russo estava em câmera lenta, numa velocidade que todo mundo via, mas ninguém queria falar em voz alta. Enquanto então o Império Russo estava caindo aos pedaços, ela continuava em Moscou, focada no convento e no trabalho com os pobres. Em fevereiro de 1917, a Revolução de Fevereiro derrubou o czar. E o mundo que ela conhecia acabou ali, a família imperial foi presa, e ela, que tecnicamente não era membro da família imperial, que era viúva de um grão-duque, fundadora de convento e superiora de ordem religiosa. Pessoas próximas a ela, incluindo o Kaiser William II da Alemanha, que era seu primo, e membros da família Romanov que conseguiram sair, a avisaram para ir embora. Ela recusou, disse que o lugar dela era com as irmãs e com os pobres de Moscou, e ficou. A decisão de ficar quando tinha como sair é o ponto onde as interpretações sobre ela divergem de forma interessante. Há quem pense que isso foi santidade, a mulher que escolheu servir em vez de se salvar. Tem quem diga que foi uma combinação de fé e subestimação do que os bolcheviques eram capazes de fazer. E há também quem pense que ela estava tão depressiva, tinha perdido o marido de forma violenta, tinha se distanciado da irmã e tinha visto o país que amava entrar em colapso. Então, ela não achava que tinha outro lugar para ir. Provavelmente é tudo isso ao mesmo tempo, e simplificar para uma versão só seria desonesto com a complexidade da pessoa. Enfim, em abril de 1918, os agentes bolcheviques foram ao convento, prenderam ela. Ela se pediu para se despedir das irmãs, deixaram, pediu para terminar a oração que estava fazendo, esperaram. Então, foi embora com eles. Uma das irmãs, chamada Varvara, recusou-se a ficar e foi junto. Elas foram levadas para os Urais, para uma cidade chamada Apaekivsk, onde foram mantidas em prisão domiciliar junto com outros membros da família Romanov. Não os que você conhece, não o Nicolau e a Alexandra e os filhos, mas os de segundo escalão, Grão-Duque, príncipes e outros. Na noite de 17 para 18 de julho de 1918, uma noite depois que o Nicolau e toda a família Romanov foram executados, os agentes bolcheviques tiraram os pesos da casa onde estavam detidos, colocaram numa carroça e os levaram a uma mina abandonada a alguns quilômetros da cidade. A mina tinha um poço de aproximadamente 18 metros de profundidade. Um por um, os presos foram jogados dentro da mina. Antes de jogar, eles deram coronhadas dos rifles e jogaram granadas dentro do fosso depois. Ela sobreviveu às granadas, tinha 53 anos e, segundo os relatos coletados, depois ouviram ela cantando hinos ortodoxos no fundo do poço por horas depois da execução. Alguns relatos dizem que ela estava cuidando dos feridos que caíram com ela enquanto cantava. Os agentes bolcheviques ficaram irritadinhos e tamparam o poço com troncos e terra e foram embora. Quanto tempo ela ficou viva lá embaixo, ninguém sabe com certeza. Alguns relatos dizem horas, outros em dias. A investigação posterior não conseguiu estabelecer. Ela e a irmã Varvara, que tinham sido jogadas juntas, foram encontradas com os hábitos do convento ainda intactos, que os ferimentos da Ela
Também mostravam que ela tinha sobrevivido ao impacto inicial e que tinha evidências de que ela tinha tentado fazer curativos em si mesma e com outros, com pedaços do próprio hábito. E tem um detalhe que eu acho muito comovente dessa história e que eu guardei para o final, porque é o tipo de coisa que funciona melhor quando você já sabe o que veio antes. Quando o Exército Branco abriu o poço em setembro de 1918 e encontrou os restos, encontrou também algo mais. Ela, no fundo do poço, tinha conseguido fazer um curativo improvisado na cabeça do príncipe João Konstantinovski, que tinha caído com ela, com pedaços do seu hábito branco, no escuro, ferida, depois de uma queda de 18 metros. Ela morreu fazendo exatamente o que fazia em vida, cuidando de alguém. Os restos mortais da Ela e da Varvara foram recolhidos pelo Exército Branco quando a Paevski foi brevemente tomada em setembro de 1918. Então, começou uma jornada de restos que é por si só uma história de 3 anos que atravessa a meia Ásia, com a Guerra Civil Russa avançando e o Exército Branco recuando. Os caixões foram transportados para leste, de Apaevski para Chita, de Chita para Pequim, de Pequim para Xangai, de Xangai para Porto Said e finalmente para Jerusalém, onde ela tinha expressado o desejo de ser enterrada. Em 1921, os restos chegaram à Igreja da Maria Madalena, no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. É lá que elas estão juntas até hoje e também com a mãe do príncipe Philip, Alice, que eu comentei no vídeo dessa semana. A irmã Varvara foi enterrada junto, então ela era uma camponesa que tinha entrado para o convento da Elizabeth, tinha se recusado a deixar a superiora ser presa sozinha e tinha morrido com ela no poço. As duas foram canonizadas em 1992 e tem uma certa justiça nisso que eu gosto. A santa e a camponesa que foram junto, lado a lado, no mesmo ícone. Em 1981, a Igreja Russa no exterior, parte da igreja que estava fora da União Soviética, formada por russos que tinham fugido da Revolução, canonizou Elizabeth como santa mártir. Isso aconteceu enquanto a União Soviética ainda existia, o que significa que teve um período de 11 anos em que ela era santa para os russos no exílio e assassinada pelo Estado para os russos em casa. A situação eclesiástica era, como praticamente tudo nesse tempo, complicada. Mas a canonização que importa para o argumento irônico desse vídeo aconteceu em 92. A União Soviética tinha acabado em dezembro de 91. A Rússia estava tentando reconstruir uma identidade nacional que não fosse mais soviética. E a Igreja Ortodoxa estava sendo reabilitada com uma velocidade que refletiu quanto a identidade russa estava entrelaçada com o ortodoxismo, independente de qualquer política. Em fevereiro de 92, então, a Igreja Ortodoxa Russa canonizou a Elizabeth e a Varvara como santas mártires, com dia no calendário litúrgico, 18 de julho, data da morte no poço. Agora deixa eu fazer uma pergunta que parece filosófica, mas é muito mais concreta. Quando o Estado russo de 92 canonizou a Elizabeth, quem estava pedindo desculpa para quem? Porque a Rússia de 92 não era a União Soviética. Era formalmente um Estado diferente, com constituição diferente, com governo diferente. Mas é o mesmo território, é a mesma população descendente das mesmas pessoas, é a mesma cidade de Moscou, onde o convento ainda está de pé. É o mesmo Estado que herdou os arquivos, as propriedades, as instituições dos soviéticos. E esse Estado, por meio da igreja que o Estado soviético tinha perseguido por 70 anos, fez de santa a mulher que agentes do Estado soviético jogaram no poço. Acho que deu para você entender. É uma contradição difícil de ignorar. O mesmo país que a matou depois a transformou em símbolo, mas o timing nunca dá para você chorar o leite derramado. Isso foi com a Joana d'Arc, por exemplo. Demorou 74 anos, o tempo entre a morte do poço em 1918 e a canonização em 92. 3 gerações inteiras de russos cresceram num país onde o nome Elizabeth Fedorovna, quando era mencionado, era um exemplo de quem a Revolução tinha varrido para o lado certo da história, onde o convento dela em Moscou foi confiscado, transformado em hospital psiquiátrico pelo Estado soviético e só foi
devolvido à igreja depois de 91, onde as irmãs que tinham ficado depois da prisão da Ela foram presas, exiladas ou silenciadas ao longo dos anos 20. Ninguém falava isso. Mas depois de tudo isso, 74 anos, um colapso de Estado, uma revisão completa de quem é herói e quem é vilão, a canonização. Isso é interessante, o que a canonização faz com a memória de uma pessoa. A Elizabeth deixou de ser um caso histórico, viúva de um grão-duque, fundadora de convento, vítima de execução, e virou o objeto de veneração ativa. Há igrejas no mundo inteiro com ícones dela. Tem pessoas que rezam para ela hoje de manhã. Há peregrinos que vão até Jerusalém para estar perto dos restos mortais dela na igreja da Maria Madalena. Isso é um tipo de sobrevivência que nenhuma medida política consegue garantir. A memória mantida por devoção de Estado não independe de ideologia, não depende de quem está no poder essa semana. Ela não era simplesmente heroína, ela tinha ficado ao lado de um marido que perseguiu judeus sem protesto público registrado. Ela também não era santa, era uma mulher que tomou decisões complicadas em circunstâncias impossíveis e cujas escolhas têm múltiplas leituras, dependendo de qual parte da vida você examina. Enfim, se você quiser continuar abrindo o arquivo das mulheres que a história coloca em nota de rodapé e que merecem capítulos, das fés que sobreviveram a estados que tentaram exterminar elas e das histórias que são absurdas, mas são verdadeiras, mais do que qualquer coisa que a ficção conseguia inventar e tudo que você não aprendeu na escola, se inscreve no canal, ativa o sininho e vira membro. Nós temos vídeos todos os dias às 8 horas da noite. Beijo grande e até o próximo Steph Flix.